Olá pessoal, então dando continuidade ao vídeo, né? Sem querer eu parei aqui a gravação, mas primeira coisa que eu faço é olhar o plano de execução naquela query específica. Tá? Eu aproveito para verificar quantas vezes aquela query foi executada. Tá? Isso é muito fácil de ser analisado no Query Store, certo? Porque muitas vezes você olha o plano de execução naquela query, né? Naquela query específica, você faz uma simulação naquela query e você consegue ver o plano estimado e até melhor o plano real, tá? Daquela query específica. Tá? E você vê de cara que tem um problema ali, né? Olhando o plano, você vê se tem um problema de conversão implícita, você vê se ele está utilizando muito a TempDB, se ele está fazendo paralelismo ou não. E você consegue ver quais são os operadores que estão fazendo mais logic reads. Você consegue fazer uma relação do que foi estimado, né, pelo otimizador de query com o real, e quando essa diferença é muito grande, você já pode verificar que tem algum problema, que o otimizador de query não está estimando corretamente. Às vezes você tem que rodar o update estatístico com a opção full scan, né? Ou mesmo refazer essa query, certo? Quebrar ela, e muita gente cria queries complexas, com muitos joins, group by, order by. Às vezes isso confunde o otimizador de plano do SQL Server, porque ele tem poucos segundos, muitas vezes poucos segundos não, milissegundos, para escolher um plano de execução, certo? Da primeira vez que você, por exemplo, compila uma sua procedure, né? Ou a cada chamada de uma query, ele tem que fazer um parse, verificar a sintaxe, compilar, isso baseado nas estatísticas que ele tem guardado sobre aquela tabela, tá? E se existir um índice, ele tem que criar um plano. Isso ele faz muito rapidamente, mas ele não vai ficar muito tempo para definir um plano. E muitas vezes, devido à complexidade da sua query, ele não escolhe o melhor plano específico, ou suas estatísticas não estão atualizadas. Então, às vezes, você quebrando essa query, pode ter muitos order by, quer dizer, muitos joins, order by, uma query complexa, com subqueries. Você quebrando ela usando tabelas temporárias, você dá a chance do otimizador de query do SQL escolher o melhor plano, porque ele já vai filtrar de cara os dados dentro de uma só procedure, através de uma query mais simples. Guarda o resultado de uma tabela temporária e depois faz um join com essa tabela temporária. Certo? Às vezes é muito melhor do que você, pela comodidade, às vezes até por preguiça, ficar criando queries com 200 joins, tá? Porque isso mata o otimizador de query. E muitas vezes a gente ainda coloca funções ali dentro, e isso mata o otimizador de query. Né? Ele vem evoluindo com as versões do SQL Server, mas não é perfeito, tá bom? E muitas vezes você gasta um tempo danado para resolver uma query, mas imagina, essa query é executada uma vez por mês. Agora, claro, depende para quem que ela é executada, né? Porque se ela for executada por um diretor, ela é importantíssima, mas às vezes não é o caso. Tá? Então, você precisa ter também uma análise de custo-benefício. Tá? Ver qual é a query que realmente está mais pesada, e aí, quando eu falo pesada, tá? Não leva em consideração apenas o tempo, duration, porque às vezes ela está lenta porque ela está sendo bloqueada por uma outra query, certo? Ou por falta de recursos da máquina. Use como parâmetros para avaliar uma query logic reads e tempo de CPU. E primeiramente logic reads. Quanto menor a quantidade de dados que são lidos pelo SQL, mais rápida a sua query vai ser. Então, o que acontece? Você vai lá olhar o plano daquela query, mas é importante também você verificar no Query Store quantas vezes aquela query rodou na última semana, tá? No dia, para ver se realmente vale a pena você gastar seu tempo resolvendo um problema de uma query. Bom?
Mas eu sigo esse plano. Primeiro eu olho o plano de execução daquela query que tem problema. Tá? E batendo o olho no plano de execução, você já consegue ver problemas na própria query, às vezes até fault de wins, tá? Mas você já consegue bater o olho na query para saber se tem algum problema de conversão implícita, se ela está utilizando muito TempDB, tá? Qual é os operadores, né, dentro da query que estão fazendo mais leituras lógicas. Então você já sabe que tem um ponto da sua query que está dentro do seu procedure que ali tem um problema, que você de repente deveria refatorar aquele ponto da query. Tá? Bom, em seguida eu analiso realmente se tem um problema de índice ou de estatísticas. As estatísticas podem estar não atualizadas. Isso é muito clássico quando você olha um plano de execução e você vê lá uma diferença de mais de 10 vezes entre o estimado e o real, né? Você já bate o olho, você já percebe que tem alguma coisa errada. O último de query do SQL está com as estatísticas erradas. Às vezes você rodando um update estatístico full scan, você resolve isso. Mas você não vai ficar rodando isso todo dia, tá? Porque isso é pesado também para o SQL. Tem que ficar lendo a tabela inteira, tá? Para atualizar as estatísticas. Porque o SQL Server, ele gera as estatísticas por amostragem. Ele não lê a tabela inteira, porque é muito mais rápido de gerar por amostragem. Mas às vezes os dados, né, dos índices, eles estão tão dispersos que às vezes você tem dados ali dentro que confunde o último de query, tá? Que gera estatísticas que não bate com a realidade. E ele pode gerar planos ruins, tá? Por causa disso. Tá? Eu demonstro isso em um dos meus cursos. Tá? O que você deveria fazer quando você tem esse tipo de problema. Tá? Outra causa também que é muito comum é que muitas vezes aquela query ela não é a causa raiz do problema. Ela é a vítima. Ela pode estar fazendo poucas leituras, mas demorando demais. Quando você bate um olho numa query e ela está fazendo pouca leitura, mas ela está demorando demais, ela certamente está sendo bloqueada. Tem waits, né? Geralmente de lock. E aí você pode usar alguns procedimentos, um dos mais normais é a Stored Procedure SP Who is Active do Adam Mechanic, para você de cara você perceber, né, quais Stored Procedures estão rodando e que estão bloqueando outras Stored Procedures, que está gerando lock, está gerando wait de lock. Tá? Isso é muito normal acontecer, não é o desejável, né, e a gente tem como resolver. Né? Isso é crítico, porque muitas vezes você está lá com o seu ambiente de produção e começa a ter lentidões, e as pessoas acham que é devido a uma query. Não, ela está esperando outras queries. E aí você vai ver qual é a Stored Procedure que é a causa raiz do problema. Tá? As formas mais simples de você descobrir isso é usando essa SP Who is Active do Adam Mechanic. Tá? Tem outras, mas essa é muito completa e ela é gratuita. O BranchOSAR também tem uma, né, chamada SP Blitz Who. Tá? Inclusive é interessante essa do BranchOSAR, porque ele guarda também, ele traz o plano real. Uma SP que é muito legal do BranchOSAR, que é gratuito também, é a SP Blitz Cache, onde que você consegue verificar as procedures que rodaram, né, as 10 mais pesadas em termos de leitura, de CPU, e você também consegue verificar o plano real, que só através do plano real que você consegue fazer, né, esse batimento entre o que foi estimado que iria acontecer pelo tipo de query com o real. Tá bom? Bom, tem um curso aí que, para quem não fez esse curso, eu tento exemplificar essas questões através desses cursos, mas tem vários cursos, o próprio BranchOSAR tem curso sobre isso, tá? Que é muito interessante, tá? Então, não adianta, a mensagem final aqui, não adianta só ficar criando índice para tornar uma query ruim melhor. É claro que em muitos casos vai resolver.
Mas lembre-se, cada índice que você cria em uma tabela é um arquivo físico que está no disco e que ocupa espaço na memória RAM também, e que o SQL tem que ficar de forma síncrona atualizando esses índices a cada insert, update e delete. Tá? Então, se você não tem um ganho muito grande em termos de select, né, e se você não tem relatórios ou consultas que rodam muito que vão utilizar esse índice, cuidado na criação de índice, porque você vai ajudar a tornar o seu SQL, as operações que manipulam os dados, mais lentas. Tá bom? E eu já vi coisas terríveis, por exemplo, tabelas com mais de 100 índices. Tá? E pior, nessa tabela ainda tinha trigger. E dentro dessa trigger tinha cursores ainda. Era o caos. Tá? E ninguém sabia porque estava lento. Então eu fui chamado para a consultoria e bati o olho e já falei, ó, o problema está aqui, ó. Essa query ela é chamada o tempo todo, essa procedure. Só que essa procedure atualiza dados de uma tabela que é muito grande e algum desinfeliz criou mais de 100 índices nessa tabela que eu não sei porquê. Certo? E, por sorte, essa tabela não tem uma trigger, e dentro da trigger tem cursores. E a gente, de cara, eram 125 índices, parece ser mentira, mas é verdade. De cara, eu deletei mais de 110 índices, e ficou um tiro a operação. Tá? Então, é claro, você ainda pode ter problemas no seu servidor, você pode estar com falta de recurso, tá? Pode estar com muita carga e pouca memória RAM, ou pouca memória RAM alocada para SQL Server, ou pouca CPU. Então, a pergunta certa é a seguinte: essa query está lenta porque falta recurso? Ou porque ela foi escrita de um jeito que força o SQL a trabalhar mais do que deveria? Bom? Então, salva essa dica e vamos em frente. Um abraço, pessoal.